Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro florestal Cláudio Santana, nosso canal Florestas Secundárias. O vídeo de hoje tem como título Arborização e Reflorestamento, ou Parecido não é igual, e tem como objetivo tentar explicar a diferença entre esses dois conceitos. Afinal de contas, arborização e reflorestamento são atividades que têm no plantio de árvores a sua principal ferramenta, mas há diferenças conceituais e, repito, operacionais entre essas duas palavrinhas. Sem mais delongas, vamos a elas. Tudo começa na floresta. A floresta, por definição, é uma área medindo mais de meio hectare, com árvores maiores que 5 metros de altura e cobertura de copa superior a 10%. Isso é uma definição da FAO, o órgão da ONU para Agricultura e Florestas, e é uma definição muito genérica, afinal de contas, em todo o mundo existem florestas. A gente vai encontrar florestas no Círculo Polar Ártico, florestas nos trópicos, florestas temperadas. Então, é muito difícil você ter uma definição aprofundada do que seria floresta. Mas, basicamente, são formações naturais contendo árvores, sendo que essas árvores não estão isoladas, elas estão conectadas através de uma série de relações ecológicas interespecíficas, relações entre as espécies, relações dessas espécies com o ambiente e relações de grupos de espécies com o ambiente. Por exemplo, nós temos as pioneiras, que são as árvores que chegam no início do processo de sucessão. A gente tem vídeo no canal falando sobre isso. Sugiro vocês procurarem. A gente vai colocar nos comentários o caminho para esses vídeos. Então, enfim, florestas são áreas naturais cuja vegetação é predominantemente formada por árvores. Essa é uma definição que eu estou usando para tentar simplificar o conceito. Essa foto é da Mata do Pai Ricardo, que provavelmente é a área mais bem conservada da Floresta da Tijuca. A grande floresta urbana, uma das grandes florestas urbanas situadas na cidade do Rio de Janeiro. E como eu falei, as florestas podem ser de diversos tipos. Só nas definições do IBGE, as florestas brasileiras podem ser ombrófilas, florestas estacionais. A gente pode encontrar floresta fechada, aberta. Em termos de ambiente, existem florestas de baixada, florestas de encosta, florestas crescendo sobre terrenos arenosos e até em áreas alagadas. Quando a gente fala no estágio de sucessão, ou seja, a evolução da floresta em idade e em estrutura, a gente tem florestas primárias, florestas climáxicas, florestas em estágio avançado de regeneração, florestas secundárias. Cada uma dessas fases da floresta, a infância, a juventude, a idade madura, a senescência, cada uma dessas idades apresenta características estruturais próprias, tamanho das árvores, diâmetros, alturas, as estruturas de diâmetro, como se apresentam. Em certo momento predominam diâmetros menores, certo momento predominam diâmetros maiores, certo momento a gente tem as alturas mais ou menos unificadas, em outros momentos a gente tem árvores agrupadas por altura, formando os estratos. Enfim, floresta é uma definição complexa. Só a Mata Atlântica, a gente pode pensar em alguma coisa em torno de 4.000 espécies arbóreas, em toda a Mata Atlântica, que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, se interioriza, chegando até os limites do Pantanal, vai até o sul do Brasil, encontra com a Mata do Chaco, que é uma extensão da Mata Atlântica, enfim.
é bastante complexo. E dentre essas milhares de espécies, a gente utiliza várias em reflorestamento, sendo que o reflorestamento tem vários objetivos, a gente vai falar disso já já, e também na arborização, que também tem os seus objetivos. Vamos continuar. Só para vocês admirarem esse maravilhoso exemplar dentro da mata do Pai Ricardo. Então, a gente perde a floresta, a cobertura florestal, a gente colocando numa perspectiva de Brasil, mas acho que isso serve para o mundo, para o trópico em particular. A gente tem o desmatamento para diversas atividades humanas, agricultura. No caso do Rio de Janeiro, cidade que eu abordo muito, desmatamento principalmente para o plantio de café, acaba atingindo toda a Mata Atlântica, Vale do Paraíba, Nordeste brasileiro, as diversas tipologias florestais. Depois do desmatamento, a gente tem a regeneração. Eu estou dando saltos, né? Praticamente saltos quânticos, saltos de décadas, até séculos, porque do desmatamento para a regeneração a gente às vezes tem muito tempo e em muitas ocasiões é necessária a intervenção humana. Mas só para a gente ter uma ideia dos estágios de sucessão, a gente tem aqui uma regeneração natural em fase inicial, grandes indivíduos, como a gente vai observar aqui, grandes indivíduos remanescentes e toda uma regeneração com mudas, plântulas, arvoretas, florescendo, crescendo, tanto por conta dessa vegetação remanescente, quanto banco de sementes no solo, sementes trazidas por dispersores. Vamos em frente. Essa regeneração evolui, vai aumentando a complexidade, a estrutura, os diâmetros vão engrossando, as alturas vão aumentando, até que a gente vai fechando o dossel, a cobertura da floresta, as copas começam a se tocar, a gente vai começar a ver o fechamento das clareiras, as grandes aberturas da floresta, e até a gente consolidar uma floresta, ainda que seja uma floresta secundária. E, rapidamente, partindo do conceito de floresta, a gente vai começar a falar sobre o reflorestamento. Aí é um exemplo de área degradada, ano de 1997, bairro de Campo Grande, cidade do Rio de Janeiro, para quem conhece. O histórico dessa área, que fica na Serra de Inhoaíba, que é uma das chamadas pequenas serras da cidade do Rio de Janeiro. A Serra de Inhoaíba tem um histórico, como toda a Mata Atlântica, de agricultura realizada de forma intensiva, degradação do solo, perda dos meios de regeneração da floresta, impacto socioambiental, o uso da terra de uma forma inadequada e cada vez com menos retorno econômico, e a partir do declínio da agricultura se passa a criação de gado, se passa a mineração e, por fim, o abandono. E a área não tem meios de se recuperar sozinha, e uma área aberta, uma área com gramíneas, a gente passa a ter o risco de erosão, deslizamento, obstrução de corpos d'água, e para isso a gente tem que agir. É necessário se efetuar ação ativa. Ação ativa ficou bastante curioso, mas é necessário uma recuperação ativa do terreno. Porque nem sempre a regeneração natural funciona, por diversas razões.
E aqui a gente observa, como eu falei, exploração mineral, não houve recuperação, ocupação urbana crescente, regular ou irregular. As características fisiográficas não ajudam, o solo é raso, é pedregoso, e a ação antrópica é decisiva para dificultar a regeneração. O reflorestamento ele vai ter como função principal, no caso desse, a recomposição de funções ecológicas, como a infiltração, a proteção de solo, a redução dos processos erosivos, mas também deve incluir objetivos como a recomposição da estrutura e da composição florística. Quando a gente fala em reflorestamento, a gente tem que ter bastante cuidado, porque a palavra é coringa, e a gente usa esse termo tanto para plantações homogêneas, de espécies de uso econômico, que tem o seu valor, que tem a sua utilidade, tem sua função, não devem ser desprezadas, inclusive funções ecológicas, mas quando a gente está querendo recuperar a estrutura e funcionamento de uma floresta com atributos o mais próximo possível, a gente quer chegar o mais próximo possível de uma floresta original, de uma floresta nativa, a gente tende a usar o termo restauração. Quando a gente pensa em um total de atributos ecossistêmicos. Então, o reflorestamento tem vários propósitos: produção, restauração de funções ecológicas, recuperação da biodiversidade. Eu não vou ficar lendo o texto, vocês vão ter esse vídeo à disposição aí de vocês. Mas, basicamente, a gente, quando pensa no reflorestamento com função ecológica, a gente vai usar prioritariamente espécies nativas, locais ou regionais, plantios em altas densidades, reproduzindo, replicando padrões naturais, com diversas metodologias de plantio. Plantio de mudas é o mais comum, mas se pode pensar em semeadura direta, ou combinação dos dois métodos. Mudas de diferentes tamanhos, mas normalmente são usadas mudas de menor porte para facilitar o transporte. O manejo adaptativo, ou seja, após o plantio, as práticas de condução desse reflorestamento devem tentar aproximá-lo, mais uma vez, repito, dos processos naturais. Basicamente, a gente tem que ter muita atenção às espécies competidoras, principalmente espécies exóticas invasoras, como várias gramíneas. E geralmente o reflorestamento vai ser realizado em áreas mais afastadas de terrenos mais urbanos, terrenos urbanizados, mesmo quando a gente está falando de uma cidade. Então, exemplo, cidade do Rio de Janeiro, o reflorestamento vai se concentrar nas áreas de encosta, nos morros, que estão aí pela cidade toda. Eu já ouvi uma brincadeira, professor Rogério Oliveira, cidade do Rio de Janeiro é ou mato ou morro, né, florestas e encostas, morros pela cidade toda. E a gente pode considerar que são pontos afastados das áreas urbanas mais densas. Então, isso é uma característica do reflorestamento. A gente vai para áreas não tão urbanizadas, tentando reproduzir uma estrutura, reproduzir uma fisionomia florestal. Unidade de conservação, baixadas de inundação. E mais uma visão da Serra de Inhoaíba, seu trecho Serra do Cantagalo. E 15 anos depois, a área reflorestada, a área com uma vegetação, com uma vegetação densa, vegetação predominantemente arbórea,
anos e anos de trabalho comunitário orientado pela Prefeitura do Rio, estudos acadêmicos, estudos realizados nesse local mostram mais de 60% das espécies da regeneração natural distintas daquelas espécies que foram plantadas originalmente. Quem conhece, quem já visitou o lugar, consegue ver, por exemplo, uma diversidade grande de mirtáceas nesse local, que é um indicador, um excelente indicador de sucessão. E assim como essa, diversas áreas na cidade do Rio, no estado do Rio, no Brasil, vêm sendo recuperadas com muitos esforços, com aporte de recurso financeiro de várias fontes e tentando reproduzir a estrutura florestal original. Alguns outros exemplos: Serra da Posse, função conservacionista, a gente consegue ver a metodologia usada na época, da formação de curvas de nível para minimizar a erosão, plantio feito entre essas curvas de nível. Um dos grandes obstáculos à restauração, que é a infestação de espécies exóticas invasoras, nesse caso aqui o capim colonial. Ele não é necessariamente um indicador ruim, afinal de contas é uma espécie exigente em nutrientes, em umidade, inclusive competindo fortemente com esses recursos, com as espécies nativas, tanto da regeneração natural quanto as espécies que são plantadas. Mas com o adequado controle, a seleção de espécies mais apropriadas para aquele momento do reflorestamento, como eu falei, as pioneiras, espécies de copa larga, capazes de sombrear essas gramíneas, competir, a gente vai conseguindo superar essa etapa inicial tão difícil. E os reflorestamentos podem evoluir. Se vocês lembram daquela foto lá do começo de uma floresta se regenerando naturalmente, a gente pode estabelecer um certo paralelo das copas se fechando. Até que a gente chega a um padrão como esse, com alta complexidade estrutural, diâmetros variados, o início da substituição de espécies, que a gente consegue perceber aqui embaixo, já alguns indivíduos morrendo naturalmente, entrando uma regeneração que não é composta pelas mesmas espécies plantadas, uma diversidade maior de hábitos e formas de vegetação, como, por exemplo, palmeiras entrando na regeneração. E assim funciona um reflorestamento. Uma muda de reflorestamento costuma ter mais ou menos esse porte. Às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor, depende da espécie, depende do objetivo, depende do local. E esse sujeito sou eu. Só para a gente comparar, isso é uma muda de arborização. A gente vê que essa muda, no mínimo, tem uns 2,5 metros. Isso é uma pixirica, acredito eu, seja uma pixirica vermelha, uma espécie nativa que eventualmente é usada na arborização urbana, na cidade do Rio de Janeiro. Muito atrativa de fauna. E é o tipo da coisa onde a gente faz a arborização encontrar o reflorestamento. Estamos entrando no tema arborização. E ele tem pontos em comum com o reflorestamento e tem pontos muito distintos. E aí a gente começa mostrando aí a primeira árvore tombada na cidade do Rio de Janeiro, espécie Ficus tomentella, figueira roxa, ou gameleira roxa, bairro do Jardim Botânico, árvore tombada, se não me engano, no ano de 1980, estimulou todo um movimento conservacionista, ambientalista na cidade do Rio de Janeiro, e ela segue firme e forte há alguns séculos no mesmo lugar. E essa é uma das primeiras
essa é uma das mais antigas representantes da arborização urbana na cidade. Essa árvore foi plantada intencionalmente nesse lugar e ela fazia parte de uma alameda de figueiras da mesma espécie. Uma árvore plantada ainda no período imperial. Arborização, eu vou ler, né? Um autor cita que é o conjunto de terras públicas e privadas com vegetação predominantemente arbórea em um estado natural que uma cidade apresenta. Ou seja, essa definição ela é bastante ampla e ela incluiria toda a vegetação arbórea de uma cidade. As árvores de ruas e avenidas, parques públicos, praças e até mesmo áreas verdes naturais, igualando o termo ao termo floresta urbana. Mas é mais comum que a gente use o termo arborização urbana realmente para arborização viária, ou seja, árvores nas ruas e nos parques urbanos, tentando distinguir operacionalmente da atividade de reflorestamento. Como vocês já viram, primeira coisa que diferencia as duas atividades, a muda. A muda do reflorestamento é uma muda menor, a muda de arborização é uma muda imensa. A muda de arborização é grande porque ela precisa resistir a toda a hostilidade de uma área urbana. Vandalismo, poluição, eventuais danos mecânicos causados por movimentação, acidentes. Então, é bastante necessário a gente fazer essa primeira distinção. E outra coisa, quando a gente fala em reflorestamento, a gente dá ao reflorestamento, concede a ele tratos culturais que são referentes à formação, ao grupo de árvores. A gente não faz um tratamento individualizado das plantas. No caso da arborização, o tratamento é individual. A gente, então, tem no reflorestamento a importância maior dada ao conjunto, né? Biomassa, metragem cúbica de árvores, de biomassa, acumulação de carbono, etc. E no caso da arborização, a gente vai considerar a individualidade da árvore, inclusive em termos de tratos. A arborização, ela então visa trazer serviços que melhoram a qualidade de vida nas áreas urbanas. Amenização do clima, beleza cênica, entre outros. É necessário o uso de espécies adaptadas ao ambiente urbano e às suas limitações, aos desafios de desenvolvimento num ambiente urbano. E nesse caso a gente vai usar espécies nativas ou exóticas, buscando cada vez mais a utilização das espécies nativas, muita pesquisa, muita experimentação, mas exóticas bem-sucedidas e principalmente com caráter não invasor, têm seu espaço. Outra característica da arborização, enquanto o reflorestamento usa um espaçamento pequeno entre mudas, a arborização usa um espaçamento grande, um espaçamento de 5 metros entre árvores, 7 metros, 10 metros. Repetindo, a gente planta mudas de grande porte, 2 metros ou mais é o ideal. Nem sempre se tem esse ideal. Isso é uma questão que nem vai ser abordada aqui. Isso dá um outro vídeo, os desafios, os problemas da arborização urbana, mas isso não vai ser abordado aqui. E o cuidado individualizado com as mudas plantadas. As cidades mais desenvolvidas, elas têm cadastros arbóreos individualizados, georreferenciados. O Rio de Janeiro tem esse cadastro em parte. Não tem esse cadastro ainda para todas as árvores, mas isso é uma outra história. E aqui alguns exemplos de arborização, com esse objetivo paisagístico, embelezamento. A Alameda das Sapucaias, que leva até o Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista, onde funciona o Museu Nacional.
Museu Nacional que pegou fogo há alguns anos, está em processo de recuperação e acredita-se que vai reabrir aí no centenário da independência do país. Essa Alameda das Sapucaias, essa lindíssima Alameda, uma das intervenções paisagísticas mais belas da cidade do Rio de Janeiro, eu arriscaria dizer do Brasil, ela leva até o palácio. Outro exemplo, arborização urbana, lugar muito bem servido de arborização, zona sul do Rio de Janeiro, arborização antiga, árvores grandes. Essa é a Rua Santa Clara, para quem não conhece, fica em Copacabana, bairro famoso, Copacabana, Princesinha do Mar, e é considerado uma das ruas mais arborizadas da cidade do Rio. Contraste com regiões pouco arborizadas, ruas pouco arborizadas, bairros pouco atendidos pela arborização urbana. Os motivos são muitos. Nessa foto a gente já vê uma das razões: calçadas estreitas. A arborização urbana necessita de calçadas largas para evitar os conflitos com os equipamentos urbanos e com as residências. Você então imagine uma árvore se desenvolvendo numa calçada aqui que parece ter menos de 1 metro de largura. Um passeio muito estreito, onde não cabe uma árvore. Então, a urbanização precisa prever a arborização. A arborização tem que fazer parte do planejamento urbano. Assim como o reflorestamento. Mas cada um, como vocês estão vendo, tem o seu lugar definido espacialmente. Arborização Cidade Nova, perto da Prefeitura do Rio de Janeiro. Uso de espécies nativas, muito bem sucedido, por sinal, esse trabalho. Utilização do pau-brasil, árvore símbolo do nosso país, árvore definida em lei como a árvore nacional. O pau-brasil é a árvore nacional e ela se equipara aos outros símbolos nacionais, como as armas da República, o brasão, o hino nacional. Sim, a gente não sabe disso. O pau-brasil ele deve ser tão respeitado quanto o hino nacional. Quando passar por ele, quando passar por um pau-brasil, faça reverência. Campo de Santana, uma grande área verde no centro da cidade do Rio de Janeiro, construída pelo célebre paisagista Glasiou, um dos introdutores do paisagismo no Brasil, não desconsiderando o grande pioneiro, mestre Valentim, o autor do projeto do passeio público, de diversos outros projetos na cidade do Rio, mas é Glasiou que é trazido da Europa por Dom Pedro II para iniciar um processo, digamos assim, de modernização do paisagismo, tirar o Rio de Janeiro do período do paisagismo com uma face mais colonial para um paisagismo mais europeu. Não estou colocando em julgamento se isso é bom ou ruim. O fato é que o Campo de Santana existe, está lá e milhares de pessoas passam por ele todo dia. E ele tem alguns exemplares bastante interessantes. Recomendo a visita. Arborização em conflito, ou, melhor dizendo, a cidade em conflito com a arborização. Vocês lembram daquela figueira lá da Zona Sul, do Jardim Botânico, Ficus tomentella? Essa é uma árvore da mesma espécie, no bairro de Ramos, subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Essa árvore nasceu numa gola de arborização vazia pela morte da árvore anterior. A árvore se desenvolveu, o vizinho gostou, o vizinho deu todo amor e carinho a esse vegetal e acaba sendo uma espécie não muito adequada para desenvolvimento sob rede elétrica. Ou será que a rede elétrica devia estar em outro lugar? Essa rede devia estar enterrada
Isso também é outra discussão que não cabe aqui. Só perguntas, são só devaneios. E é o que acontece. A árvore acaba saindo em desvantagem e acaba perdendo a briga. Sendo essa data tem que ser atualizada, que essa data não é 2019, a foto anterior é de 2019. Essa foto é de 2022, alguns meses atrás, uma poda efetuada pela Light, pela companhia de iluminação aqui de parte do estado do Rio de Janeiro. Não vou colocar em questão a qualidade dessa poda, não é também o objetivo aqui. A gente vê que necessidade houve, mas há uma série de questões estruturais aí envolvidas e a arborização acaba, nessa queda de braço, na maioria das vezes acaba perdendo a briga, como essa Ficus tomentela perdeu. Mas há esperança. E essa esperança está na interação com a população, no bom planejamento, no diálogo, no planejamento participativo, na execução participativa. E essa imagem ilustra bastante isso e acaba sendo uma síntese de tudo que a gente falou até agora, porque a gente tem aqui um pequeno bosque que vai se aproximar de uma florestinha, assim, humildemente, formado por espécies escolhidas em comum acordo entre a Prefeitura do Rio, mais de um órgão da Prefeitura, inclusive, e moradores. Isso fica no bairro de Ramos, entre os bairros de Ramos e Olaria, na cidade do Rio. Esse é um pequeno bosque numa área que era degradada por lançamento de lixo. Aqui a gente tem espécies nativas, algumas espécies típicas de arborização, tem espécies frutíferas, tem espécies ornamentais, algumas trazidas por moradores. Então é um bosque comunitário que acaba sendo cuidado por todos. O bairro de Olaria, em particular, possui um movimento bastante interessante, possui pessoas muito engajadas. A gente tem na cidade do Rio de Janeiro os chamados coletivos de plantio. Nós aqui chamamos coletivos, que são grupos de pessoas organizados em bairros que arregaçam as mangas e colocam a mão na terra e muitas vezes são a diferença entre o sucesso e o fracasso de um projeto que pode ser um projeto local, pode ser um projeto governamental, e os coletivos são fundamentais. Como esse exemplo, o coletivo Nosso Bosque, Serra da Posse, essa foto inclusive é da página do Nosso Bosque, das redes sociais do Nosso Bosque, quero fazer essa referência aqui, né, dar os devidos créditos e mostrar que é possível, sim, a gente recuperar a cobertura florestal, a gente fazer essa continuidade, reflorestamento e arborização, repetindo pela 18ª vez. Metodologias diferentes, porém formando um contínuo. E o que vai integrar essas metodologias diferentes e as florestas nativas é um elemento, são as pessoas. Pessoas conscientes, população consciente, população sabendo o que faz, faz a diferença. Então, deixar aqui assim, um cumprimento, deixar aqui uma homenagem, um agradecimento a esses grupos. Lembrando que o último dia, aí, 28 de agosto, foi o dia do voluntariado. Esses coletivos atuam de forma totalmente voluntária, muitas vezes tirando recursos próprios para executar os seus projetos ou apoiar os projetos públicos.
Então, o que eu falei, tá aí. Os três conceitos acabam sendo sintetizados quando a população está no meio. A população se envolve. E agradecer a quem assistiu esse vídeo, a quem teve paciência de assistir até o final. Coloco aqui o endereço do meu blog, que tem muitas coisas interessantes, não só sobre arborização, mas sobre florestas, sobre sucessão, sobre vários temas envolvendo florestas. E meu Instagram, que é focado principalmente em árvores, embora vez ou outra entre uns outros assuntos aleatórios. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo do nosso canal Florestas Secundárias.